Opa, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é feito para você escutar ele enquanto faz outra coisa, até porque você tem seus afazeres do dia a dia para estar resolvendo. Então eu não quero te atrapalhar, mas também ao mesmo tempo eu quero me desculpar com vocês, né? No vídeo passado eu olhando, vendo, parece que eu fiz muito uma propaganda da cibersegurança e áreas relacionadas assim. E não me entenda mal, é uma área maravilhosa, mas ficou parecendo que eu só afunilei a coisa, botando o medo em todo mundo, falando que se você quer ser programador, esquece, porque o futuro é só cibersegurança e algo do tipo. Então, agora com mais calma, eu quero dizer um pouco mais da minha ideia, né, de explicar do porquê você realmente não precisa ter medo, mas muitas das coisas que eu falei no vídeo passado eu quero que você leve em consideração, principalmente pelo fato do fundamentos. É o que vai te diferenciar de ser um simples profissional que realmente vai ser substituído de um bom profissional. Porque utilizando o exemplo da área que eu atuo, que é a cibersegurança, o tanto de casos de sites não seguros que foram simplesmente feitos de uma maneira porca, utilizando-se IA, não me leve a mal. Eu acredito que um dia, não muito distante, sites feitos por inteligência artificial vão ser bem completos, ao ponto de quase não se ter falhas, mas não é o caso de hoje em dia, que muitas pessoas sem o conhecimento acham que é simplesmente você escrever o que você quer, o ChatGPT vai entender aquilo e vai criar exatamente sem visar outras coisas sobre possibilidade de injeção de SQL, shell reverse, né, conseguir dar input de comandos dentro do próprio site, né, se as informações estão sendo seguras ou não. Tem tudo isso que é acerca até da lei, que você precisa, né, demonstrar que seu site é seguro, principalmente se às vezes você for fazer um site de vendas, onde você vai estar lidando com dados bancários, apesar de estar utilizando, né, a gente espera uma API já própria para isso, para você não ter que quebrar tanta cabeça. Mas enfim, o ponto principal é isso. Por existir pessoas que têm essa maneira de pensar, criou-se muita demanda para mim de resolver casos de sites mal feitos por IA. Então, é aí que eu atuo muitas das vezes, de ir buscar esse site e escaralhar mesmo, zoar, e não é muito difícil não, para você entender o nível de complexidade que ainda não estamos e que realmente ainda precisamos de site, e vamos precisar durante bastante tempo de sites feitos por pessoas capacitadas. E aí onde vocês entram, né? Não digo, eu falo às pessoas que gostam de programação. Também não me entendam mal, cibersegurança também precisa saber programar. Eu sei programar. Porque antes de eu começar a destruir algo, eu preciso entender como se constrói. Porque se eu sei como eu consigo construir algo, eu sei por onde eu posso começar para destruir esse algo, né? Eliminando camadas por camadas. Como para mim é uma maravilha, é uma grande oportunidade de trabalhar com sites mal feitos, para vocês que vão ser ótimos profissionais, que vão realmente entender que não se briga com o tempo. Não adianta pôr 3 meses em algo que leva 7 ou 8. Mas que quanto mais cedo você começar, mais cedo você entender, mais cedo você estudar, você vai estar apto bastante. Porque volto naquilo que eu sempre digo. Se você quer ser programador e não quer gastar que seja 1 ano e meio, é porque eu acredito que você tem potencial para em 6 e 8 meses você já tá na área. Se você não tiver, deitando dentro da área, trabalhando com algo relacionado, minha teoria se mantém a mesma. Você consegue ter tempo melhor para você estudar e focar.
naquilo que você está buscando. Então, às vezes, você não conseguiu algo muito no front-end, mas conseguiu algo no back-end ou vice-versa, por algum motivo. N motivo, isso pode acontecer, eu já vi acontecendo. Então, enquanto você está lá, você vai fazer um bom trabalho na sua função onde você vai estar, vai buscar o máximo de conhecimento com pessoas qualificadas que estão lá dentro, principalmente a maior fonte de conhecimento são pessoas vivas, né? São seus superiores, seus colegas de trabalho que estão ali há bastante tempo. Entender tudo e também incluir os seus estudos pessoais para aquilo que você tem como objetivo. Então, enquanto eu tô aqui me divertindo, né, buscando falhas, insights mal feitos, vai ser a parte onde espero que vocês entrem, né, falando como profissionais que vão se tornar, para poder oferecer serviço, já que eu não quero me ocupar muito na questão de ter que consertar esses sites. A minha função é descobrir onde estão os erros, apontar os erros, documentar tudo o passo a passo, e daí cabe o cliente decidir se ele quer ou não uma pessoa para poder estar realizando de verdade o que ele não quis, né, pagar no começo, por ter um site de qualidade, por ter um banco de dados de qualidade, uma estrutura e uma arquitetura digna de realmente ter um site. Então, é por isso que eu digo, calma, não se apavore, não acho que por agora a IA vai tomar todos os empregos, é loucura. Até principalmente que quem fala essas coisas tem que entender por que fala, porque muitas das vezes quem tá falando isso é quem é vendedor de IA. Eu trabalho com IA, é óbvio que eu quero te botar o medo para você vir, às vezes, comprar meu curso, utilizar minha ferramenta, utilizar meu agente, entendeu? Tem que entender quem fala muitas das vezes, porque é a pessoa que tá anunciando o apocalipse e tá te vendendo uma moradia do céu, né? Ele tá te causando medo e tá te trazendo a solução. Então tem que ter muito cuidado com isso, sempre, em todos os âmbitos. Eu acredito sim, que a gente tem que se preocupar, porque ela vai ocupar os espaços de profissionais que não vão saber se reinventar, se estabelecer, procurar se atualizar, procurar se aprofundar, né? Eu acredito que daqui em tempo, menos será mais. Você ser bom em poucas coisas vai ser muito melhor do que você ser mediano em várias coisas. Dando um exemplo aqui, apesar de não ter ido muito a fundo no assunto, eu sei que bastante agências bancárias trabalham com uma linguagem chamada COBOL. COBOL é mais antigo do que tudo na vida, né? Bem antigo, bem difícil de mexer e é um saco. Mas ainda se tem uma grande demanda, porque a troca da linguagem de um mega sistema que existe há anos, há décadas de banco, ser trocada do dia para noite ou durante alguns anos de uma linguagem para outra, não é algo tão simples assim. É algo bem burocrático, bem dor de cabeça. Então que eles vão em busca? Eles vão em busca de profissionais que sabem a linguagem COBOL. E você não é que nem hoje em dia aprender Python, que você chuta uma árvore e cai 10. Eu me incluo nesse exemplo. COBOL você tem que procurar. Então um profissional que sabe uma linguagem difícil, que é muito bom, que sabe de tudo. O cara estudou só para saber COBOL. Pode ter certeza que ele está muito bem valorizado. Porque não é todo mundo que quer fazer, que quer ir atrás. E duas, é o que eu tenho. Eu preciso desse profissional. Qual que é o seu preço? E aí você fala, meu preço é esse. Também não vamos exagerar, né? Então eu quero te dar esse paralelo, que muitas coisas vão acontecer, né? Muitas mudanças vão acontecer, isso vão sempre acontecer. A questão é sempre ter o pé no chão, sempre entender onde você está agora e onde você quer estar. Quem está te contando a verdade, né? No caso, eu senti
né, quando eu estava na minha casa, que eu falei algo que pareceu um pouco enviesado, né, dizendo que não façam programação, façam cibersegurança, e que só isso vai ter no futuro e tudo mais. E eu acredito de verdade que não é isso. Até porque todas essas coisas foram acontecendo, né? Trabalhos manuais foram trocados por máquinas. E máquinas foram trocadas por outras máquinas pilotadas por humanos, que foram trocadas por outras máquinas programadas por humanos, que agora vai estar trocando por outra programação, que seja a IA. E você sabe que o próximo passo é a IA com humano. O que vence a IA? Poder humano e inteligência artificial. E depois disso, vou ser sincero, eu não sei o que esperar. Mas eu creio e acredito em boas coisas no futuro. E eu não sei, mas eu sei que a gente está no ponto de juntar a mente humana com a mente robótica, chegando num novo patamar de poder, otimização e tecnologias. Por isso, além de você estar trabalhando para não ter o seu lugar substituído tão facilmente por um IA, você ao mesmo tempo também tem que estudar a IA. Você não pode negligenciar ela. Depois que você tiver tudo estruturado, que é o próximo, não posso nem falar que é o último passo, mas já é quase no final, você tem que ter um entendimento de algumas IAs, de como elas funcionam, para que elas servem, meio que realmente dominar, porque daí você vai estar por completo. Venha ou não venha IA, vai tomar ou não vai tomar o meu emprego, independente, você já dominou aquilo que está querendo te dominar. Você se tornou o ser humano e a IA.